Vamos ver aqui sobre keyframe, que é utilizado para fazer a animação. O to, o from e o percentage, que é utilizado ali dentro do keyframe para fazer as animações. A gente vai ver alguns atributos para transformar essa animação, né? Que seria a duração, looping, animação em etapas, direção e etc. Tem mais algumas outras. E aqui a gente vai combinar a animação com alguns outros conceitos do CSS para a gente deixar a coisa mais dinâmica. Então, vamos começar aqui criando uma div. E dentro dessa div eu vou colocar um texto aqui, animação. E aí a gente vai utilizar ela aqui para poder verificar, né, ver melhor as animações acontecendo. Vou colocar aqui um background color, color white, vou definir uma altura e uma largura, centralizar o texto. Vou colocar aqui um padding também. Perfeito, agora que a gente tem a div, eu vou tirar as margens que a gente tem no body. Beleza. E agora a gente vai ver sobre a animação em si. Você coloca aqui, @keyframes, perfeito. O nome da animação, eu vou colocar mover para direita. E aqui dentro, a gente tem várias estruturas. A gente tem o to, a gente tem o from e a gente tem alguma porcentagem, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar pelo from e a gente vai vendo elas passo a passo. Para a gente fazer isso aqui, a gente vai usar o transform. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um translate x de 300%. Por quê? Eu quero que ele vá para uma distância de 300% do tamanho dele. Então, ele vai vir mais ou menos para cá. Vou colocar aqui um animation name, o nome, e um animation duration e o tempo. E aqui, no caso, vai ser 2 segundos. Certo? Se você reparar aqui, o que acabou de acontecer? Ele veio da direita. E aí, em inglês, para a gente falar que a gente foi do ponto X para o ponto Y, a gente faz o quê? Seria from X to Y. Então, o que acabou de acontecer aqui? From a posição que ele estava aqui para o Y, que seria o nosso elemento aqui. Perfeito? Então, se a gente quisesse fazer com que o nosso elemento, ao invés de vir de X, ele ir para X, a gente coloca to aqui ao invés de from. Então, bora ver isso aqui na prática. Eu vou substituir o from por to. Se eu recarregar aqui, o meu elemento vai do meu ponto Y para o meu ponto X, né? Que eu exemplifiquei ali. Perfeito? Se eu quiser fazer uma animação que move meu elemento para a esquerda, eu teria que usar essa posição aqui, só que negativa, né? Então, o meu elemento iria da posição dele para menos 300, então ele iria para essa direção aqui, substituindo aqui o nome. Você vai ver que o meu elemento ele vai entrar aqui para dentro do navegador. Então, ele se deslocou menos 300% aqui, ele se moveu para a esquerda, que era o que a gente queria. Se a gente quiser fazer uma animação aqui que ele vá para baixo, eu coloco aqui um translate y 300%. Perfeito, ele já está descendo. Se a gente quiser para cima, a gente faz menos 300. O quanto você quer deslocar, você coloca aqui, né? Eu estou pondo em porcentagem, mas tem em pixel também. Por exemplo, eu quero menos 300 pixels. Mover para cima. E ele vai mover para cima aqui. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma animação pisca, que seria para a gente ver o conceito de porcentagem. Então, eu quero fazer o seguinte. Meu elemento ele tem uma cor roxa aqui, certo? Só que eu quero que quando chegar em 25% da minha animação, ele transforme de cor, né? Ele mude de cor. Eu vou pôr aqui um background color blue. Ele vai em 25% da animação trocar para a cor blue. Eu vou colocar em 50% para red, 75% para green. E aí chegou em 100%, ele vai para yellow. Perfeito. Se a gente pegar aqui o nome e colar aqui, ele já vai começar a executar a nossa animação. Ele faz a animação, que tem 2 segundos de duração, e volta para o estado inicial. Só parando aqui rapidinho para poder te explicar uma coisa muito importante. No seu processo de aprendizado, você tem que passar por 3 etapas. Ver sobre o conteúdo, depois você pratica e depois você ensina. É isso que vai fazer você concretizar o conteúdo na sua cabeça. Para você pular dessa etapa 1 e passar para 2, você tem que praticar o que você está vendo aqui. Não tem nada melhor do que o conteúdo que eu coloquei no nosso e-book, tá aí na descrição, vou deixar passando aí também para você poder ver. Você vai ter questões teóricas e questões práticas, que você vai ver uma tela, vai tentar replicar utilizando o código CSS e HTML. Não estou conseguindo, eu preciso de ver o código, ver o que eu estou errando, não tem problema, lá você vai ter o gabarito dessa questão, vai ter o repositório tanto das aulas que você está vendo aqui, quanto dos desafios que tem lá no nosso e-book. Então, se errou alguma coisa, pega o código, olha o que você errou, tenta de novo, entendeu? É isso que vai fazer você pular para a segunda etapa, beleza? Eu espero que você entenda que conhecimento é a coisa mais importante que você vai ter na sua vida. Então, cara, invista nisso. Você já deve ter percebido que as animações elas se encerram de uma forma brusca.
A gente tem um jeito de resolver isso, que seria a gente entender como é que funciona a porcentagem aqui da animação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma animação mover para a direita suave, e aí eu vou colocar que ele vai se mover usando 50% do tempo da minha animação. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu recarregar aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai usar 50% do tempo para se deslocar até o ponto, e o restante dos outros 50% do tempo ele vai usar para voltar para a posição inicial. Se eu recarregar aqui, é isso que ele faz. Você poderia pôr aqui, por exemplo, 75%. O que aconteceria? Ele usaria 75% do tempo para se deslocar até o ponto e 25% voltando. Então, ele iria de uma forma mais lenta e voltaria de uma forma mais rápida. A gente fazer o processo contrário, dele ir mais rápido e voltar mais devagar. Coloquei aqui 25% para a gente ver isso aqui. Então, se você perceber, ele foi rápido e voltou devagar. Então, é assim que funciona. Se você quiser fazer esse movimento de voltar, você faz dessa forma. Você pode colocar aqui várias coisas ao mesmo tempo. Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer ele mover aqui para a direita, só que rodando. Então, eu vou criar uma animação mover para a direita, rodando. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou usar o transform, mas eu vou adicionar um rotate de 180 graus. A gente salvar aqui e colocar o nome dessa animação no nosso elemento. Ele vai mover rodando e voltar rodando. Se a gente quiser que ele rode completamente, coloca 360 deg, que seria graus, né? E aí executando ele roda completamente e volta rodando também, para voltar para a posição inicial dele. A gente consegue colocar a nossa animação também em uma mudança de estado do elemento. Então, por exemplo, se a nossa div ela for clicada, né, ela for ativada, eu vou querer que ele dispare a nossa animação. Então, eu alterei aqui. E assim que eu clicar no nosso elemento, ele vai disparar a animação. Cliquei, ele começa a rodar. Se eu clicar e segurar, ele continua rodando. Então, ele executou a nossa animação ao ativar esse estado de Active. Então é isso, eu estou te mostrando isso aqui porque você pode combinar isso, por exemplo, com JavaScript. Você tem um botão lá. E aí, clicando nesse botão, executa determinada animação no seu site. Você consegue fazer essas coisas com JavaScript. E aí, isso aqui te facilitaria para você fazer isso. E aí, a gente passa a entender aqui os outros atributos que a gente tem. Se eu quiser que essa animação minha aqui de rolar para a direita, ela execute 2 vezes, a gente tem um animation iteration count. E aí, aqui você coloca a quantidade que você quer que ele execute. Eu vou colocar 2 aqui para a gente ver. Então, ele rola 1, rola 2 e para. Se eu quiser que ele fique num looping aqui, fazendo infinitamente, eu coloco infinite e aí ele vai ficar rodando infinitamente no site. Não é muito legal você usar isso daqui, porque dependendo do que você faça lá no site, o usuário fica irritado vendo isso aqui acontecer, entendeu? Várias vezes. Só para algumas coisas muito específicas que você vai usar isso daqui, combinado? E a gente tem como alterar a direção. Por exemplo, eu vou usar esse mover para a direita aqui para a gente ver isso. Se eu mudar o nome aqui, ele vai ficar só indo para a direita infinitamente, certo? Eu posso fazer o seguinte, com animation direction, eu consigo definir a direção do movimento. O normal é o valor padrão. Se eu colocar aqui reverse, ele vai fazer a minha animação invertida. Ele está vindo ao invés de ir para a direita. Eu tenho o alternate, ele vai ficar alternando entre ir e voltar, dando aquele mesmo resultado lá que a gente configurou aqui embaixo, né? De fazer rolando, lembra que a gente fazia 50%, ele ia e voltava? Com esse daqui você consegue ter o mesmo resultado. E aí a gente consegue usar o alternate reverse, que ele faria essa alternação, só que invertida. A gente também tem aqui um animation play state. Por exemplo, se eu quiser pausar essa animação, é outra coisa que vai te ajudar muito lá no JavaScript. Por exemplo, lá no seu site pode estar acontecendo alguma animação. E aí, quando o cara fazer alguma ação no site, por exemplo, clicar no botão, você pode pausar a animação, adicionando esse atributo aqui no seu elemento, certo? E para ele voltar a rodar aqui, você coloca running. Ele volta a rodar. E aqui, por último, a gente tem um animation timing function. Esse aqui, o que você vai fazer? A gente tem esse ease in out. Ele faria a nossa animação antes de encostar um pouco mais suave. Percebe que ele vai mais suavemente antes de encostar. Então ele acelera e desacelera para encostar, fazendo um movimento mais suave. A gente tem o linear, que ele vai sempre na mesma velocidade. Então percebe que ele tem um movimento sempre estático.
sempre na mesma velocidade. E aí a gente tem o steps. Seria, por exemplo, eu quero que ele faça esse movimento nosso de mover para a direita, só que em 5 etapas. Então, ele vai fazer aqui, fragmentar a nossa animação em 5 etapas e executar. E aí, por último, você pode editar esse movimento a partir do navegador aqui. Então, por exemplo, eu quero que ele faça isso aqui. Aí ele te dá lá em cima como é que vai ficar a sua animação, tá vendo? Ó, você altera aqui, ele te mostra qual que vai ser o movimento. Aí se você vir cá e copiar essa animação e colar aqui, você vai ter aquela animação que você configurou. Então, ó, ele está executando exatamente igual eu configurei lá no navegador. Se você não sabe utilizar o Transform, eu tenho um vídeo no canal explicando muito bem isso aqui detalhadamente como é que funciona. Eu vou deixar ele na descrição para você poder ver.